Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje eu estou trazendo para vocês a terceira parte da resolução comentada do Enem de 2015. Então são vários exercícios que vocês podem aproveitar e estudar passo a passo, não só para o Enem, mas também para outros vestibulares, porque tem muita informação importante, tudo bem? Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então, como eles adicionaram nanopartículas magnéticas, então um dos processos pode ser a separação magnética. Aqui no desenho tem um exemplo, na foto, de uma mistura de areia e ferro em pó, sendo separado por um ímã. Tá? E o outro processo, que é a floculação, é aquele processo que ocorre em uma das etapas do tratamento da água, quando a gente adiciona lá sulfato de alumínio, ocorre a floculação das impurezas. Então, por isso, a alternativa C. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre do quê? Então, esse processo aqui chama-se higroscopia. Então, uma substância ela é higroscópica quando ela absorve água. Então, o ar, ele tem água no estado de vapor. Então, a absorção da umidade presente no ar atmosférico é que explica essa aparência derretida do hidróxido de sódio. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato para 0,09 mol por litro em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio de 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos N, O e C são dadas. Ele quer saber qual o valor mais próximo de volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque. Então, veja, ó, o nitrato de cálcio é CaNO3, 2, tá? O cálcio é 2+, vai combinar com o nitrato, que é 1-, cruza as cargas. Quando esse sal é misturado à água, ele vai produzir íons cálcio e 2 mols de íon nitrato, tá? Então, você vai ter uma solução aquosa. Então, ó, cada mol deste sal produz 2 mols de íon nitrato. Calculando a massa molar do nitrato de cálcio, nós temos que 1 mol corresponde a 164 gramas. E isso vai produzir 2 mols de íon nitrato. Só que ele quer ajustar a concentração para 0,009 mol por litro de nitrato. Então, qual é a massa que nós vamos precisar de nitrato de cálcio para ter essa quantidade em mol só de nitrato? Então, fazendo essa conta, a gente vai ter 0,738 gramas de nitrato de cálcio, tá? Isso para 1 litro, mas ele quer para 5.000 litros, tá? Então, fazendo aqui em 5.000 litros, nós vamos calcular aqui a quantidade X de nitrato de cálcio, que dá 3.690 gramas, tá? Isso lá nos 5.000 litros. A solução que ele tem é de 90 gramas por litro, tá? Se ele precisa de 3.690 gramas de nitrato de cálcio, qual é o volume dessa solução nutritiva que ele vai precisar? Então, a gente vai fazer 3.690 dividido por 90, que vai dar aí 41 litros, que é a alternativa B.
Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste uma chapa de aço, então lembra, ó, aço é uma mistura de ferro-carbono, revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida com uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável por quê? Então veja, ó, vamos lembrar ali da fila de reatividade de metais. A lata ela tem ferro e tem estanho. O ferro ele oxida mais fácil, os metais que estão mais à esquerda oxidam mais fácil do que os metais que são à direita. Então o estanho ele serve para proteger a camada de ferro, porque o ferro, quando ele oxida, ele vai perder elétrons, vai virar lá ferro 2, por exemplo. Tá? Então, se a latinha está amassada, pode haver uma fissura. Geralmente, esses alimentos eles são conservados em meio ácido e essa oxidação vai ser favorecida, porque o ferro vai estar exposto a esse meio ácido. Então, por que a gente não deve comprar? Porque pode romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alteração dos alimentos. Então, uma corrosão é a oxidação do ferro, certo? Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, ele quer saber qual é a função orgânica de cada um desses feromônios. Então, veja, ó, aqui no composto A, você tem aqui, ó, esse carbono, ele está fazendo uma ligação aqui, ó, com essa cadeia lateral. E tem dois hidrogênios, ó, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. E tem o grupo H. Quando você tem o grupo H ligado a um carbono saturado, carbono que só faz ligações simples, então você tem a função álcool, tá? Agora, aqui, ó, este outro composto, ele tem esse COO ligado no CH3. Então, você tem aqui, ó, o CH3, aí você tem o carbono. Então, se você tem esse COO, você tem que ter aqui uma carbonila e o oxigênio. E esse oxigênio está ligado numa cadeia lateral aí, que é um CH2, ó. Começa com CH2, então CH e tem o resto da cadeia lá, né? CH e os dois CH3, tá? Então, como você tem aqui, ó, este grupo, tem um carbono ligado de um lado, carbono ligado do outro, você tem um éster, tá? Então, é a alternativa A. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então, lembra, o ácido carboxílico tem a carbonila ligado no grupo OH. Tá? Os produtos obtidos na oxidação do alceno em solução aquosa de permanganato de potássio são. Então, essa oxidação vai quebrar a dupla ligação aqui. Então, veja, você tem lá o anel aromático e aqui tem um carbono. Então, aqui vai produzir um ácido carboxílico. E essa parte da cadeia que sobrou aqui, ó, você tem dois carbonos, ó, um aqui e dois. Então, veja, ó, esse aqui e outro aqui. Aqui é o CH3. Esse aqui é onde vai produzir o ácido carboxílico. Então, aqui, o primeiro é o ácido benzoico. E esse daqui, ó, dois carbonos et. Simples ligação AN, ácido carboxílico óico. É o ácido etanóico aqui, ó, do vinagre, tá? Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de couro. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais.
os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é qual? Então, veja, ó, ele está falando que vai sair CO2. Ele partiu de um ácido carboxílico que tem 1, 2, 3 carbonos. Então, um desses carbonos aqui, ó, que é esse aqui, vai sair lá no CO2. E o hidrocarboneto formado, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ter que unir 2 a 2 esses 2 carbonos aqui da cadeia lateral. E é isso que acontece na eletrossíntese de Kolbe. É uma reação radicalar. Aqui você tem o exemplo, ó, do ácido acético. Então, essa parte da cadeia aqui saiu na forma de CO2. Vai sobrar o CH3 na forma de radical. E ele vai se juntar 2 a 2 para formar o etano. Então, ele quer que a gente parte aqui do 3,3-dimetilbutanoico. Então, vamos começar a montar esse ácido, ó. But são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, tem que ter dupla O, OH, tá? Só que, ó, é o 3,3-dimetil. Então, tem 2 grupos metil. 1, 2, 3. Então, aqui vai ter um metil aqui, outro metil aqui. Ó, eu tô colocando simplificado sem os hidrogênios aqui, mas, ó, não esquece que aqui tem os hidrogênios, tá? Bom, aí, essa parte aqui da molécula vai sair na forma de CO2. Então, a cadeia que vai se juntar para formar o novo alcano é essa parte aqui. Então, são 4, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? E vai juntar outra parte dessa molécula, ó. Aqui, são 3 carbonos aqui e 2 aqui. Então, que hidrocarboneto é esse? Ó? A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia principal é o hexano. Então, pode ser essa ou a última aqui. Aí, ó, tem aqui 2, 2 de metil. E aqui tem mais, ó. Outro aqui, ó. 5, 5. Então, são 4 grupos metil. Então, tetra. Então, aqui, ó, 2, 2, 5, 5, tetrametilhexano, alternativa C. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. E encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção do ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. Então, ele propõe aqui a rota tradicional, que ele chama de rota marrom, e a rota verde. E ele quer saber qual é o fator que contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira. Então, ó, vamos começar aqui pelo gasto de energia. Ó. Aqui, 180 graus em comparação a 75, entre 75 e 90. Tá? Aqui, ó, lavagem cáustica, ele está usando uma substância corrosiva. Aqui ele está usando um catalisador que pode ser reaproveitado e peróxido de hidrogênio, que não é uma substância tóxica. Aqui, ó, ele está usando ácido nítrico, metal pesado, aquecimento de novo. E você tem mais de uma etapa, ó. Aqui tem uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, até chegar lá no ácido adípico e ainda você tem óxido de nitrogênio, tá? Então, a segunda só tem, ó, a segunda rota aí que é a verde, só tem uma etapa, tá? Então, única etapa na síntese, tá? Aqui, ó, obtenção de produto puro, não, porque aqui você tem água também como subproduto, né? Apesar de não ser poluente. Por isso que é a alternativa A. Espero que tenham aproveitado a aula. Se tiverem algum comentário, escrevam aí para mim, compartilhem com os amigos, dê o seu like e inscrevam-se no canal. Não esqueça de ativar lá o sininho para receber notificação de novas aulas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!